Estudo 8. O que é a verdade e onde está? Que título recebe a Igreja de Deus e o conjunto das verdades da salvação? Para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. 1 Timóteo 3,15. Quem é a verdadeira base da verdade, como autor da salvação? Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua ira. Jeremias 10:10. Entrego o meu espírito nas tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeias os que adoram ídolos fúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Salmos 31, 5 e 6. A quem devemos aceitar como verdadeiro e único meio de salvação? Jesus disse em João 10:9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Quem é a força para nos conduzir e convencer de toda a verdade da salvação? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 13, 8. Qual o único guia verdadeiro para apontar-me a verdade da salvação? Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. João 17, 17. Quantos dos mandamentos da lei de Deus são a expressão da sua verdade? Tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Todos os teus mandamentos são fiéis. Sou perseguido injustamente. Ajuda-me. Senhor, tu estás perto, todos os teus mandamentos são verdade. Salmos 119, 142, 86, 151. A fé para a salvação não pode ser baseada na consciência, mas só na revelação divina, pois as portas da cidade de Deus só se abrirão para os que observam a verdade ou fidelidade. Por isso, a maior alegria de Deus é ver-nos andando na verdade. Isaías 55, 8, 9, 26, 2, Salmos 43, 3 e 3 João 4. Informações adicionais. Coluna da Verdade da Igreja de Deus. Para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. 1 Timóteo 3,15. Fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. 6 verdades básicas sobre a salvação. Primeira verdade: Deus, verdadeiro e único autor da salvação. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua ira. Jeremias 10:10. Entrego o meu espírito nas tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeias os que adoram ídolos fúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Salmos 31, 5 e 6. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. João 17, 3. Segunda verdade: Jesus Cristo, verdadeiro e único meio de salvação. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Terceira verdade, Espírito Santo, verdadeiro guia e força para conduzir e convencer em toda a verdade da salvação. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 13, 8. Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Quarta verdade, a Bíblia toda, verdadeira e única orientadora ou instrutora de toda a verdade da salvação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17, 17. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João 5,39. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3, 15 e 16. A lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão raiar o amanhecer. Isaías 8:20. Quinta verdade, a lei de Deus, verdadeira norma de julgamento para a salvação. Tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Salmo 119, 142. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam. Estes serão justificados. Romanos 2, 12 e 13. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2,12. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Romanos 7:7. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. 1 João 3,4. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Sexta verdade, todos os 10 mandamentos, verdadeiro padrão de conduta para a salvação. Todos os teus mandamentos são fiéis. Sou perseguido injustamente. Ajuda-me. Senhor, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Salmos 119, 86, 151. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, 13 e 14. Ele lhe respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Mateus 19, 17. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2:10. E sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. 1 João 2, 3 a 7. Agora descubra, através dessas verdades padrão, quais as igrejas que creem e guardam todas as verdades da salvação.